nosso modelo de sociedade é constantemente criticado. Afinal de contas, com tanta tecnologia, por que vivemos num mundo com tanta desigualdade econômica e social? Por que trabalhamos com essa rotina excessiva e tão exaustiva? Porque a maior parte da população vive concentrada em poucas cidades? Porque a mobilidade urbana virou esse problema tão grande? E o que estamos fazendo com a nossa saúde? E o meio ambiente? Sim, são muitas perguntas, muitas dúvidas, muitas angústias, mas há também alternativas e muita gente de olho nelas. Se você quer melhorar a sua qualidade de vida e está preocupado com a nossa sociedade, com o meio ambiente, não perca o Se Liga na UFG de hoje, que está começando agora. E nós vamos conhecer agora um projeto desenvolvido por estudantes e professores do curso de Ciências Econômicas da UFG, pautado nos princípios da economia solidária e do cooperativismo. Eles estão contribuindo com o trabalho de uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis da região metropolitana de Goiânia. Como vocês vão ver, eles estão melhorando a renda e a vida de algumas pessoas, mas também contribuindo para o ambiente, para o meio ambiente e para o enfrentamento à desigualdade social. Olá pessoal, eu me chamo Marcos Antônio, sou aluno de Ciências Econômicas da UFG, sou o idealizador do projeto Crisálida. Olá, o meu nome é Thiago Camarinha, sou professor de Economia na UFG e nós estamos aqui em Aparecida de Goiânia para apresentar um projeto de extensão e pesquisa que nós desenvolvemos sobre economia solidária e cooperativas. O projeto começou a partir de uma iniciativa de um grupo de amigos que queria fazer algo que fosse relevante. A gente ficou sabendo de uma comunidade que vivia em situação de pobreza aqui no lixão de Aparecida de Goiânia e viemos visitar essa comunidade. A partir do momento que nós começamos a ter um contato com essa realidade, com a história de vida dessas pessoas, nós começamos a viver as nossas crises pessoais, sobre a nossa forma de viver, sobre o nosso estilo de vida. E isso fez com que a gente resolvesse se comprometer com essa comunidade, de tal maneira que nós saíssemos de uma iniciativa de amigos para um projeto que realmente pudesse transformar realidades. Essa cooperativa que nós estamos aqui é a COCAP, é a Cooperativa dos Catadores de Material Reciclado de Aparecida de Goiânia. A principal importância dessa cooperativa é que ela contribui para a reutilização de materiais que a indústria utiliza e que podem ser reutilizados no processo de produção. Portanto, essa cooperativa é fundamental, ela é crucial para contribuir com a preservação do meio ambiente, ela é fundamental para que a gente tenha um tratamento adequado do lixo e, portanto, ela é uma alternativa ao uso inconsciente do lixo, né? E, nesse sentido, é importante dar o apoio a esse tipo de iniciativa. Esse projeto tem um papel muito importante para os estudantes de Ciências Econômicas da nossa universidade, porque existe um desafio, uma dicotomia ao se inserir no curso de Ciências Econômicas, que é muito restrita talvez ao mercado financeiro ou a trabalhar com as questões do Estado. E a economia solidária, o projeto que a gente tem trabalhado, mostra que existem diferentes tipos de economias e que nós podemos trabalhar em um universo de outras oportunidades e que a gente pode trabalhar diretamente para que a vida das pessoas seja transformada a partir de iniciativas simples e despretensiosas, desde que a gente se organize, estude e se engaje nos interesses da comunidade. E para falar um pouco mais sobre essa ideia de vida alternativa, o Se Liga na UFG recebe hoje Lisbeth Oliveira, que é professora da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Professora, seja bem-vinda ao Se Liga na UFG. Obrigada, Marcelo. Bom, professora, pensando nesse projeto que nós acabamos de ver aqui, qual é o papel da UFG quando a gente fala em pensar, em discutir, em promover alternativas para uma sociedade justa e mais saudável? O papel da UFG ele se desdobra entre a formação e também com projetos como esse, somando a comunidade, né? A nossa sociedade já tem projetos suficientes que
transitam nessa direção, buscando projetos mais sustentáveis, de uma economia justa, de uma economia solidária. Na verdade, o que a universidade precisa é reconhecê-los, né, visualizá-los e se somar a eles. Eu tenho a impressão que a sociedade já está um pouco adiante do que a gente vem fazendo dentro da academia e já é tempo da gente se somar a isso e fazer com que a nossa formação, a formação do nosso profissional, seja ele em que área for, tenha esse tom. Né? Certo. Quando a gente fala em alternativa, muita gente usa essa palavra pensando em uma sociedade diferente da que nós temos hoje. Mas quando a gente vai pensar em questões como desigualdade social, violência urbana, crise ambiental, saúde humana, a gente está falando realmente de uma alternativa ou de uma sobrevivência, professora? Quase uma sobrevivência. Na verdade, é um grito de socorro, né? O que nós fazemos hoje. Precisamos de colocar um codinome, né, colocar alternativo ou sei lá o quê, mas a verdade é uma tentativa de sobrevivência e se nós não enxergarmos isso, seja através da nossa postura, na nossa forma de viver no mundo, dificilmente a raça humana sobreviverá. Outras espécies têm mais chance que a nossa. Outras espécies têm mais chance do que... Muito mais. Diz o James Lovelock que as bactérias, os micro-organismos, esses que prestam serviço de fato ao planeta, eles têm muito mais chance de sobrevivência que nós. Ok. Bom, a gente já continua conversando, professora. O Se Liga vai agora para um rápido intervalo, mas fique com a gente volta já. Se Liga na UFG está de volta e o tema de hoje é Vida Alternativa. Em estúdio recebemos Lisbeth Oliveira, professora da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Professora, por que as pessoas elas têm uma dificuldade de enxergar as suas vidas, seja no plano individual ou no plano coletivo, como algo integrado? E como que essa mudança de mentalidade das pessoas, ela contribui para que a gente viva num mundo melhor, viva de uma maneira melhor? Somos educados, na verdade, numa sociedade para sermos competitivistas, né? Competitivistas, a gente tem que sair bem, sempre em qualquer situação, e isso dificulta a nossa compreensão de que a vida é um todo e integrado e que a nossa ação aqui tem um reflexo ali e de que tudo está conectado. Para esse novo paradigma, é necessário que a gente pense de uma forma coletiva, que nós pensemos no outro, acima de tudo, e um dos temas mais evidentes onde isso se materializa é a mobilidade urbana. Na minha opinião, a gente está diante de um problema gigantesco, não só nas grandes cidades, Goiânia também vive isso bem de perto, e mobilidade é um tema prioritário, assim como o alimento e outros mais. A gente precisa se locomover na vida urbana de um canto para outro, e essa opção nossa de na falta de um transporte público, por exemplo, decente, comprarmos o nosso carrinho e nos individualizarmos, né, na nossa solução de problemas. Então, essa é uma coisa que virou uma necessidade, não é mais uma alternativa. Sim. É uma necessidade optarmos por outras formas de transporte, outras formas de locomoção, e isso entra tudo, da bicicleta aos pés, a tudo isso que a gente precisa retomar, né, voltar enquanto civilização, para que a gente não sucumba. O que está acontecendo hoje nas cidades é uma total imobilidade, a gente não consegue ir de um lugar para o outro, não no tempo que a gente imagina, ou é impossível. A senhora acredita que talvez abandonando aí o carro, abandonando não, né, mas preferindo deixar o carro em casa e utilizando uma outra forma já é a chave de virada? Seria uma solução, sim, claro, ou utilizá-lo de forma mais consciente, né? Um só por carro é quase impossível, não cabe nas nossas vias de trânsito. Uma amiga acabou de voltar dos Estados Unidos e me disse, nossa, imagina que lá nas grandes parkways, as grandes avenidas, a gente tem 4, 5 pistas, e uma delas é só para quem está com mais de 2 pessoas no carro. E eu pude andar nessa via que flui maravilhosamente bem, enquanto os outros de um só no volante não saía do lugar, num congestionamento. Então, as pessoas já estão se tocando, o brasileiro que vai aos Estados Unidos e vê um negócio desse, claro, que o americano não está fazendo isso de gracinha, né? Mas são soluções que as grandes cidades precisam tomar
para que a coisa flua, para que o movimento aconteça em termos de locomoção. Isso são soluções, a solução da bicicleta, a solução de pequenos trajetos que não precisam jamais serem percorridos com carro, ou o uso do carro de uma forma mais coletiva. Se vamos todos para a mesma direção, por que não compartilhar? Mais consciente, né? Bom, aproveitando essa conversa, nós vamos agora mostrar um projeto da Escola de Agronomia da UFG voltado para a produção de alimentos orgânicos. Confira. Olá, eu sou o professor Paulo Marçal Fernandes, professor titular aqui na Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás. E vamos conversar um pouco hoje com vocês sobre o nosso projeto de extensão intitulado Conversão para a Produção Orgânica. O que a gente pode hoje, em função da Lei 10.831, chamar de produtos orgânicos, são produtos que atendam às normas previstas nessa lei. Então, hoje a palavra orgânico tem essa delimitação legal, que é a Lei 10.831. Além disso, de uma forma mais simples para as pessoas entenderem, a produção orgânica ela ocorre sem o uso de agrotóxicos sintéticos, adubos químicos sintéticos e plantas modificadas por transgenia. Olha, a produção de alimentos orgânicos ela é muito importante porque, e o crescimento dela hoje é muito grande, porque é uma forma de produzir de forma completamente sustentável, né? Então a gente atende os pressupostos ambientais, né, sociais e também econômicos. O projeto de conversão para a produção orgânica surgiu em razão da alta demanda que nós recebíamos aqui na universidade, nas feiras, nas fazendas, de pessoas interessadas em vir para a produção. Então, normalmente, pequenos produtores que, por uma necessidade, por um desejo de mudança de hábitos e de vida, nos procuravam para explorar melhor as propriedades que possuem. E quando eles buscam essa exploração, é lógico que a produção orgânica é que eles querem utilizar, né? Não querem explorar a propriedade usando toda essa quantidade de insumos químicos, né, que acabam comprometendo, né, o ambiente e a saúde deles. É muito até preocupante hoje a quantidade de químicos que se coloca nos alimentos, né, de uma forma geral. E as pessoas estão buscando, sejam como consumidores ou como produtores e também consumidores, as pessoas estão buscando qualidade de vida, né, reduzir estresse desnecessário, ter uma vida mais longa e saudável, né, e com saúde, né? Bom, professora, como a gente viu agora, a alimentação orgânica, a valorização da alimentação orgânica, ela diz respeito a várias questões, né? Como, por exemplo, uma vida mais saudável, um processo de produção que seja menos agressivo ao meio ambiente, modelo economicamente mais justo, entre outros fatores. O Brasil, a gente sabe que é um país fortemente marcado pela produção agropecuária e, mais especificamente, um modelo de agronegócios que é bastante questionável. Qual é o papel da alimentação orgânica quando a gente pensa nesse novo modelo de sociedade? É fundamental. Esse modelo ele será responsável, se optarmos por ele, e estamos fazendo isso gradativamente, o aumento, a opção pelo alimento orgânico tem crescido de forma muito intensa no Brasil, né, 30% ou mais. E isso tem feito com que as pessoas repensem seus modos de vida, sua forma, seus hábitos alimentares. E isso vai fazer com que, no futuro, sendo otimista, a gente tem que pensar sempre otimista, né? Que isso vai mudar esse modelo agroexportador, esse modelo que tem matado a população, literalmente, né? A gente acaba de ver nesse vídeo algumas cenas do Mercado da 74, que é a nossa principal feira de orgânicos. Quando a gente começou naquele mercado, éramos poucos produtores. Eu estava na direção da Associação de Produtores e Consumidores de Alimentos Orgânicos de Goiás, a ADAL, e em anos de 2006, 2007, por aí, não me lembro exatamente, tínhamos 6, no máximo 7 produtores. Hoje a gente tem uma super produção que sobra alimentos, inclusive, e que é muito concorrida. Às 6 da manhã você já vê pessoas esperando o produtor chegar para que consiga seu produto favorito, né? E isso é um motivo de alegria, porque o produtor
descapitalizado, como é no Brasil o produtor familiar, o produtor que optou por esse tipo de agricultura, fica feliz quando vê o seu produto escoando de uma forma tão evidente, né? Então, o fato desse mercado ter se consolidado como mercado de alimentos orgânicos e outras feiras mais que Goiás tem, e que Goiânia tem, faz com que a gente acredite que vai mudar. Ok, a gente já continua essa conversa, professora. O Se Liga no UFG vai para outro intervalo, mas é rapidinho. Não saia daí, daqui a pouco nós estamos de volta com mais Vida Alternativa. Se Liga no UFG está de volta e o tema de hoje é Vida Alternativa. Em estúdio, contamos com a presença de Lisbeth Oliveira, professora da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Professora Lisbeth, qual é o papel do poder público quando se trata de pensar em alternativas para a nossa sociedade e qual é a nossa realidade quando a gente pensa nesse assunto? Na sua pergunta já está embutida uma resposta. Pensar alternativas, claro. Esse é o papel do poder público também, mas mais do que pensar é agir, né? Através de projetos como esses que foram mostrados aí. São projetos que, de certa forma, têm uma ligação com a universidade. Nós mesmos temos um projeto, tivemos um papel decisivo no início dessa associação de produtores orgânicos e consumidores orgânicos, quando um grupo de estudantes da comunicação, né, desenvolveu todo um processo de comunicação para essa associação que resultou na consolidação dessas feiras, por exemplo, em ajudar esses produtores. Nós perdemos recentemente o pioneiro da agricultura orgânica em Goiás, o Pietro Quadri, e ele teve todo o apoio desse grupo de estudantes junto comigo no desenvolvimento de peças publicitárias, no desenvolvimento de release, de conexão com a imprensa para que a produção, não só a produção, mas seus produtos tivessem uma cara vendável e que ele conseguisse chegar no comércio com esses produtos. Muito tempo se passou depois disso, né, desde que isso começou, e hoje a gente tem uma lei consolidada no Brasil, uma lei de orgânicos, que foi agora mesmo mencionada pelo professor entrevistado, que é uma das leis, na minha opinião, que está adiante do nosso tempo, em termos de construção de lei, que contou com a participação da sociedade brasileira em consulta pública, no governo Lula, né, 2003, a lei dos orgânicos é uma lei realmente modelo se comparada a outras leis. Eu tive a oportunidade de estudar outras quando eu estive na Alemanha 2 anos atrás, estudando a questão dos orgânicos, e naquele momento a gente fez um estudo comparativo com a minha orientadora na época e vi que realmente a nossa lei está adiante quando ela certifica ou concebe a certificação, além da certificação só por autarquia, mas também uma certificação participativa, que é o caso dos produtores da DAO aqui de Goiás, que se juntaram para conseguir ter suporte financeiro que eles não teriam sozinhos. Então, no coletivo isso funciona, e a venda direta, que é uma coisa que a lei traz de inovação, que lei nenhuma traz. O fato de que eu desenvolvo um sistema de confiabilidade junto de quem eu compro, numa feira, numa venda direta, e isso é respaldado pela lei como podendo ser vendido como orgânico. Certo. Para a gente encerrar, professora, diante de tudo isso que a senhora falou, da importância, por que ainda existem algumas pessoas que têm a resistência com esse estilo de vida chamado alternativo? Eu nem chamaria de alternativa. As pessoas têm resistência a muita coisa, tipo mudanças de hábitos, sejam eles quais forem. E a mudança de hábito alimentar é uma coisa que vem, está impregnada, e a gente não consegue, quando você adquire um hábito que já vem lá da vida talvez pré-natal, como dizem parte dos pesquisadores, ela fica impregnada. O seu gosto pelo açúcar que sua mãe já usou antes do seu nascimento também tem, grande parte das pesquisas falam isso, e enfim, existe suficiente confirmação de que a coisa não é tão simples assim de mudar. Então, muitas vezes a mudança acontece forçadamente, o advento de uma doença, de uma catástrofe na vida pessoal ou coletiva que faz com que se mude. O médico diz você vai morrer, ou enfim, coisas do tipo, mas a mudança por livre e espontânea vontade, ela é difícil e ela não acontece de uma forma rápida, ela sim acontece a longo prazo. E teríamos que investir muito em educação para mostrar as consequências de tudo isso, ou para documentar o que já vem acontecendo em termos de mortes, de sequelas advindas da má alimentação, de maus hábitos, sejam eles na alimentação ou em qualquer parte da vida. Ok, estamos no caminho, professora?
Sim, eu acredito que sim, eu sou otimista nisso. Eu acho que muita gente tem mudado sua forma de ser, seja forçadamente, ou seja porque concluiu que é isso mesmo que tem que acontecer, não só pela longevidade, mas por uma qualidade de vida melhor. Que bom. Professora, muito obrigado por sua participação aqui no Se Liga. Até uma próxima oportunidade. Mas antes de a senhora ir embora, eu quero convidá-la para assistir conosco aqui o quadro Vida no Campus, tá certo? Bom, no Vida do Campus de hoje, nós vamos conhecer um estudante de pós-doutorado da UFG que veio de Bogotá, na Colômbia. Olá, eu sou Fernando, sou de Bogotá, estudo os cromossomos das plantas como estudante de pós-doutorado aqui na UFG. A primeira vez que vim para o Brasil foi para fazer mestrado em Recife. Eu fiz contato por e-mail com um professor que estudava os cromossomos das plantas, ou seja, da área de citogenética, e terminei fazendo o mestrado e o doutorado com ele. Eu vim fazer pós-doutorado na UFG porque eu vi um chamado para um pesquisador, para um estudante de pós-doutorado, e eu passei nessa chamada. Essa chamada também foi para estudar os cromossomos das plantas do Cerrado. Quando eu cheguei aqui, me surpreendeu a quantidade de área natural que ainda existe perto de Goiânia, como a Serra dos Pirineus, e o que é muito bom para eu fazer as coletas de plantas, pois é relativamente fácil encontrar as plantas que eu preciso para a pesquisa. Em 2014, quando eu cheguei na UFG, eu cumpri meu sonho de trabalhar com sequenciamento de próxima geração. A professora Mariana Teles já tem um equipamento para fazer essa técnica, e eu fiz um treinamento na República Tcheca para justamente lidar com essas sequências de DNA. Então, ao chegar, eu tive sorte porque 2 estudantes de mestrado de ecologia me deixaram ficar na casa deles, e aí eu já entrei conhecendo os professores e outros estudantes. Uma delas era do laboratório que eu sou, então foi fácil fazer o contato com as pessoas com que eu trabalho agora. No futuro eu poderia morar em Goiânia, é uma cidade que eu gosto, é uma cidade tranquila, com baixa densidade de população, e tem locais próximos aonde passar férias, então eu acho que é uma boa opção para morar. Se Liga na UFG de hoje vai ficando por aqui, mas a programação continua na TV UFG. Você pode nos assistir pela televisão no canal 15.1 no sinal digital ou no 21 na NET Goiânia, ou também pela internet e pelo site da TV UFG, ou ainda pelas nossas redes sociais. Aproveite! Nos vemos no próximo episódio. Até lá!